Bom dia, que a graça e a paz de Jesus esteja com você nessa manhã em mais um devocional para nos tornarmos mais parecidos com Cristo. A palavra de hoje está no livro de Êxodo, no capítulo 32, primeiro versículo, que diz o seguinte: O povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: Venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Respondeu-lhes Arão: Tirem os brincos de ouro de suas mulheres, de seus filhos e de suas filhas e tragam-nos a mim. Todos tiraram os seus brincos de ouro e os levaram a Arão. Ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo num ídolo que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram: Eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Nós temos aqui uma palavra que nos traz, que nos remete à falta de paciência de um povo, à falta de paciência das pessoas para esperar a resposta de Deus para fazer algo acerca que elas necessitam. E essa palavra ela vem de encontro àquilo que nos dias de hoje eu estou vivendo, você tem vivido, pessoas têm vivido, que é a falta de paciência, que é não esperar o tempo certo das coisas do processo de Deus, porque processos todos nós vamos passar na nossa vida. E os processos eles são necessários para os nossos crescimentos, né? Então assim, não tem como eu não vir ao mundo se não passar pelo processo do parto. Não tem como eu crescer, eu me desenvolver se eu não passar pelos processos das dores musculares, dores nos ossos, de eu de repente passar pelos processos de outros tipos de dores físicas para eu poder crescer e me desenvolver. Então os processos eles são importantes. E o mais importante é nós compreendermos quais são os processos que estamos passando na nossa vida e também saber aproveitar as oportunidades que esses processos nos trazem e também saber esperar o tempo certo de cada processo e não avançar o tempo. O povo aqui não conseguiu esperar que Moisés descesse do monte, que trouxesse um direcionamento de Deus para eles, e eles então pediram para Arão construir algo, e Arão construiu um bezerro de ouro para que eles pudessem adorar, e esqueceram naquele momento. A falta de paciência daquele povo fez eles esquecerem da promessa que Deus havia feito e que eles estariam aguardando Moisés descer do monte para dar uma direção a eles do que eles precisavam fazer. Então, às vezes, nós estamos saindo dos propósitos que Deus nos deu porque estamos apressando o tempo, estamos avançando em etapas da nossa vida, estamos avançando processos que não deveríamos avançar. Esses dias eu conversava com um rapaz, um adolescente, de 14 anos de idade, e ele falava para mim: olha, eu já estou dirigindo o carro da minha família. Aí eu falei: verdade, você já está dirigindo? Ele falou: já estou dirigindo e já estou trabalhando também. E aí eu conversei com ele, pude ter uma conversa muito interessante com ele e pude mostrar para ele o quanto esses avanços, que para ele naquele momento parecia ser algo positivo, algo bom, algo vantajoso, o quanto aqueles processos, estando avançado, fora do tempo permitido por Deus para a vida dele, ele estaria sendo prejudicado muito mais do que favorecido. Então a gente pode ter uma conversa, a gente pode conversar com ele acerca disso. E assim como ele, muitos de nós também vivemos dessa forma. Achamos que estamos fazendo algo bom como povo. Poxa, agora sim nós temos a quem adorar, agora sim nós temos aqui o Deus de Israel. Quando na verdade nós achamos que é algo bom e estamos nos afundando cada vez mais, estamos nos prejudicando cada vez mais. E a pergunta que eu te faço é: quais são os processos da sua vida que você nessa semana ou neste ano de 2023 ultrapassou, passou ou avançou o sinal da qual não deveria ter avançado? É um relacionamento que Deus falou para você não avançar e você avançou? É a compra de uma casa que Deus falou segura mais um pouco? É a compra de um carro? É a abertura de uma empresa? É uma vida ministerial? É um nome que você deu de repente para se tornar presbítero de uma igreja, obreiro de uma igreja, pastor de uma igreja? E aí Deus está falando: ei, segura, não é o tempo? Nós temos que voltar a ouvir a voz de Deus, temos que voltar a entender o tempo de Deus. Porque mesmo que Deus tenha falado para Moisés que ele iria destruir o povo e exaltá-lo, ao invés de Moisés ficar feliz com a situação, já que sobraria só ele, Moisés interviu e pediu para que Deus recomeçasse e se arrependesse para não destruir aquele povo. Ou seja,
Mesmo que a gente esteja errando, mesmo que a gente esteja avançando no tempo, existem pessoas que ainda estão orando por nós, olhando para nós, que têm capacidade de nos fazer voltar atrás, de nos fazer enxergar o nosso erro. E essa é a minha função nessa manhã, fazer você enxergar os processos da sua vida, da qual você avançou, etapas da qual você avançou, que Deus falou para você não fazer e você acabou fazendo, mas para que você possa enxergar isso nessa manhã e voltar atrás e se arrepender dos seus caminhos, dos seus maus caminhos. Amém, querido? Para que você possa ser visto pelo Senhor, para que Ele possa lembrar de você e para que Ele possa salvar você, te dar a salvação e a vida eterna. Amém, querido? Que você tenha uma excelente quarta-feira na presença do Espírito Santo, que Ele possa te acompanhar durante todo esse dia, que não te falte nada. Com a graça de Deus, nós encerramos mais um devocional e estaremos amanhã aqui, se assim Ele nos permitir. Um grande abraço e Deus te abençoe.